O milagre que mudou minha vida, a história de Fernanda. Fernanda sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público, cuidando de pacientes com dedicação, mesmo ganhando pouco. Mas por trás do sorriso cansado, ela carregava um peso que parecia não ter solução. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticado com uma doença renal grave. Os médicos disseram que ele precisava de um transplante urgente, mas a fila do SUS era longa, e o dinheiro para um particular? Impossível. Fernanda já havia vendido tudo o que tinha, a televisão, as joias que herdara da mãe, até o carro velho que mal andava. As noites eram de choro, ajoelhada no chão do quarto, pedindo a Deus uma saída. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para mais um plantão exausto, uma mulher no ponto lhe entregou um folheto. Igreja Universal do Reino de Deus, que aqui, Deus opera milagres, dizia o papel. Fernanda quase jogou fora, mas algo a fez guardar. Talvez fosse desespero. Talvez fosse fé. Naquela mesma noite, depois do trabalho, ela entrou na Universal pela primeira vez. O lugar estava cheio, o louvor vibrante, e o pastor falava com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Deus não é Deus de impossíveis? Então, por que você desiste? Disse ele, olhando diretamente para ela, ou pelo menos foi o que Fernanda sentiu. Quando o pastor pediu que quem precisava de um milagre levantasse a mão, ela hesitou, mas no fundo, não tinha mais nada a perder. Levantou a mão trêmula, e as lágrimas caíram sem controle. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: "O que você precisa, filha?" Fernanda contou tudo entre soluços. A mulher a levou até a frente, onde o pastor a recebeu com um abraço firme. "Hoje, sua vida vai mudar", declarou ele, ungindo-a com óleo enquanto a congregação orava em voz alta. Fernanda sentiu algo diferente, não era só emoção, era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor então a incluiu na corrente de oração, um momento onde todos se uniam em fé por um mesmo propósito. "Deus vai abrir as portas", gritava o pastor, e Fernanda, pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de esperança. Nos dias seguintes, Fernanda não faltou a nenhum culto. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde, mesmo com fome, se apegou à palavra. Doou pouco que tinha no dízimo e ofertas, não por obrigação, mas porque acreditava que Deus oraria sua fé. Em uma vigília de oração, enquanto o fogo da fogueira santa queimava no altar, ela orou como nunca: "Senhor, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor disse que, se eu cresce, veria a glória de Deus. Eu creio." 3 dias depois do culto, o telefone tocou. Era o hospital. Uma doadora compatível havia sido encontrada. Lucas seria operado em 48 horas. Fernanda caiu de joelhos. Não era coincidência. Era Deus respondendo. O transplante foi um sucesso. Lucas se recuperou rápido, e os médicos ficaram surpresos com sua melhora. Fernanda voltou à igreja com o filho, dessa vez para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada, ela contou como Deus tinha mudado sua história. "Eu cheguei aqui quebrada, mas Deus me reconstruiu", disse, enquanto a congregação aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Fernanda é uma das obreiras voluntárias da Universal. Ela aprendeu que a fé não é passividade, que é luta, é persistência, é acreditar mesmo quando tudo diz que não há saída. Muitas pessoas desistem antes da vitória. Mas Deus não falha. Ele só quer que a gente confie nele de verdade, diz ela, sempre que alguém lhe pede conselho. E Lucas? Está saudável, brincando como qualquer criança. No quarto dele, pendurado na parede, está o folheto que mudou tudo: "Aqui, Deus opera milagres." Porque, no fim, não era só um papel. Era uma promessa cumprida. A vida de Fernanda e Lucas se tornou um farol de esperança para muitas famílias que chegavam à igreja com o coração apertado pela dor. Não eram raros os domingos em que alguém se aproximava dela depois do culto, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo: "Irmã, como você conseguiu?" Ela sempre respondia com um sorriso tranquilo, como quem já viu o impossível virar realidade: "Não fui eu, foi Deus." Mas eu não desisti. Um dia, uma jovem mãe chamada Marisa chegou à CCB arrasada. Seu filho, Pedro, de apenas 4 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura.
Eles falam em qualidade de vida, mas eu sei que isso é desistir, chorava ela no corredor da igreja, enquanto Fernanda, que passava por ali, parou para ouvir. Não foram necessárias muitas palavras. Fernanda simplesmente abraçou Marisa e sussurrou: "Vem comigo." Levou até o altar, onde juntas oraram com uma fé que só quem já viu milagres pode ter. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que curou Lucas. O Senhor não muda, clamou Fernanda, enquanto Marisa, tremendo, repetia: "Eu creio, Senhor, ajuda a minha descrença." Os obreiros se uniram em oração, e dali em diante, Marisa não faltou a nenhuma campanha, a nenhum jejum, a nenhuma corrente de oração. Carregava consigo o mesmo folheto que Fernanda havia guardado anos antes: "Aqui, Deus opera milagres." 3 meses depois, nos exames de rotina, os médicos ficaram estarrecidos. Os níveis que indicavam a progressão da doença em Pedro haviam normalizado. "Isso não faz sentido", disse um deles, coçando a cabeça. Mas Marisa sabia muito bem o que tinha acontecido. No domingo seguinte, foi ela quem subiu ao altar, com Pedro no colo, para dar seu testemunho. "Deus não só curou meu filho, ele me deu uma família nesta igreja", disse, apontando para Fernanda, que chorava de alegria nos bancos. Os milagres não pararam por aí. A história de Fernanda e Lucas, agora somada à de Marisa e Pedro, começou a se espalhar pela cidade. Pessoas que antes passavam em frente à igreja sem nem olhá-la, agora entravam com um misto de curiosidade e desesperança, mas saíam com algo que não tinham antes: esperança. Alguns chegavam arrastando doenças, outros, dívidas que pareciam não ter fim, casamentos desfeitos, vícios que escravizavam. Mas todos ouviram a mesma mensagem: Deus pode. E Ele vai. Fernanda, que já tinha sido uma mulher quebrada, agora era uma guerreira. Não pela própria força, mas porque tinha aprendido que a fé é como uma semente, precisa ser regada com oração, adubada com a palavra e exposta ao sol da presença de Deus. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, mas é real. "Eu vivo isso todos os dias", dizia ela aos novos irmãos que chegavam. E assim, a cada culto, a cada corrente de oração, a cada testemunho dado no altar, a igreja se enchia não só de pessoas, mas de histórias de vidas transformadas. Porque, no fundo, todo milagre começa igual, com alguém que, mesmo com o coração partido, resolve acreditar que Deus ainda fala, ainda age, ainda cura. E que, na CCB, Ele tem um lugar preparado para quem não desiste. Um lugar onde folhetos virarem promessas, e promessas virarem realidades. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria do Carmo chegou à igreja com o rosto marcado pelas lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas daquelas que brotam quando a alma sente que está no limite, mas ainda assim escolhe confiar. Ela carregava nos braços o filho caçula, Davi, um menino de apenas 4 anos que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam nem nomear direito. "Ele não aguenta mais, irmão", sussurrou ao pastor enquanto o menino, pálido e fraco, descansava a cabeça em seu ombro. "Os médicos disseram que não tem mais o que fazer." O pastor colocou a mão no ombro dela e, sem dizer uma palavra, conduziu-a até o altar. Não precisava de muitas palavras. A igreja já conhecia aquela história. Sabia das noites em claro, das orações que subiam como incenso desde que Davi havia sido internado pela primeira vez. Sabia também que, na CCB, ninguém ora sozinho. Naquela tarde, o coro começou a entoar um hino suave, daqueles que parecem abraçar a alma. "Deus é fiel, Deus é amor, Ele não desiste de você." Enquanto as vozes se elevavam, irmãos e irmãs se aproximaram, formando um círculo em torno de Maria do Carmo e do pequeno Davi. Mãos se uniram, olhos se fecharam, e o silêncio entre as orações falava mais alto que qualquer palavra. De repente, Davi mexeu-se nos braços da mãe. Primeiro foi um suspiro fundo, daquele jeito que só quem está acordando de um sono pesado faz. Depois, abriu os olhos, e eles não estavam mais turvos, nem perdidos. Estavam brilhantes, como se uma luz tivesse sido acesa por dentro. Maria do Carmo sentiu o corpo do filho se endireitar, os bracinhos que antes mal tinham força para se mover agora se esticavam, como se quisessem abraçar o mundo. "Mãe, eu tô com fome", disse Davi, com uma voz clara, sem nenhum traço da fraqueza de antes. O grito de alegria que se seguiu não veio só de Maria do Carmo. Foi como se a igreja inteira tivesse recebido a notícia ao mesmo tempo.
Irmãos choravam, outros levantavam as mãos em ação de graças, e alguns, mais tímidos, apenas sorriam com os olhos cheios d'água, porque sabiam, ali, mais uma vez, Deus havia mostrado que não existe caso perdido para ele. Nos dias que seguiram, os médicos ficaram atônitos. Exames que antes mostravam um quadro grave agora não apresentavam nenhuma normalidade. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça enquanto olhava as novas análises. Maria do Carmo apenas sorriu e respondeu: não precisa ter, Deus já explicou pra gente. E assim, o testemunho de Davi se juntou aos outros que já faziam parte da história daquela igreja. Histórias de pessoas que chegaram arrastando dor e saíram caminhando em vitória. De famílias que estavam desunidas e encontraram na CCB o colo de um pai que nunca desiste. De vidas que, como sementes plantadas em terra boa, floresceram porque alguém regou com fé, adubou com amor e deixou que o sol da presença de Deus fizesse o resto. Porque milagre não é só a cura de um corpo. É o pai que volta para casa depois de anos no vício. É a mãe que, depois de ser abandonada, encontra forças para criar os filhos sozinha e ainda sorrir. É o jovem que largou as ruas e hoje canta no coral da igreja, com a mesma boca que já amaldiçoou a vida. Milagre é ver o impossível se render ao poder de Deus, e saber que, na CCB, não há limite para quem crê. E toda vez que Davi, agora um menino cheio de energia, corre pelos corredores da igreja ou ajuda a distribuir os folhetos nas campanhas, ele não sabe, mas está levando uma mensagem sem dizer uma palavra, que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Que ele não mudou. E que, para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, até as montanhas mais altas se movem. E foi assim que a notícia do milagre de Davi se espalhou pela cidade como um vento quente de verão, chegando aos ouvidos daqueles que mais precisavam ouvir. Entre eles estava a tia de Davi, Maria, que há anos vivia amargurada, carregando um peso que parecia não ter fim. Ela tinha se afastado da igreja depois que perdeu o marido em um acidente, desde então, vivia repetindo que Deus havia se esquecido dela. Mas quando viu o sobrinho, antes tão fraco que mal conseguia segurar uma colher, agora correndo, pulando e brincando como qualquer criança saudável, algo dentro dela se quebrou. Não foi raiva, não foi dúvida, foi uma dor antiga caindo como uma casca seca. Naquele dia, ela entrou na CCB pela primeira vez em anos, não por obrigação, mas porque o coração não aguentava mais ficar longe. E foi ali, entre os cânticos e as orações, que Maria ouviu algo que nunca tinha percebido antes, que Deus não tinha se esquecido dela. Ele apenas estava esperando o momento certo para mostrar que, mesmo nas perdas, ele estava trabalhando. Como um oleiro que molda o barro nas mãos, ele tinha permitido aquela dor para que, no tempo dele, ela pudesse ser transformada em algo mais forte. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Maria sentiu uma paz tão grande que as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles que finalmente encontram um porto seguro depois de tanto navegar no escuro. E quando o culto terminou, ela não saiu correndo como antes. Ficou. Conversou. Abriu o coração. E, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que outras pessoas orassem por ela. Dias depois, Maria voltou. E dessa vez, trouxe consigo a sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora que vivia doente, com as pernas inchadas e uma tosse que não passava há meses. Dona Rosa já tinha ido a vários médicos, mas as respostas eram sempre as mesmas: é a idade, não tem jeito, vá se preparando. Mas quando ela viu Davi, ouvindo a história de como Deus o tinha curado, algo acendeu dentro dela. Se Deus fez por esse menino, por que não faria por mim? Ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. E assim, naquela noite de oração, enquanto as mãos dos irmãos se uniam sobre a cabeça de Dona Rosa, algo sobrenatural aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi um calor que começou nos pés e subiu como uma onda, como se algo dentro dela estivesse sendo renovado. Quando ela abriu os olhos, as pernas não doíam mais. A tosse tinha sumido. E o que era para ser uma noite comum se tornou mais um testemunho de que, na CCB, os impossíveis têm endereço certo. Mas os milagres não pararam por aí. Porque quando a fé de um toca o coração de outro, é como uma pedra jogada num lago, as ondas não param. O jovem Lucas, que antes vivia nas ruas, envolvido com coisas erradas, ouviu a história de Davi e sentiu um chamado. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia que aquilo era real. Que Deus não era uma invenção, mas um pai que estendia a mão mesmo para quem já tinha se perdido.
E assim, numa tarde qualquer, Lucas entrou na igreja com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, mas o coração batendo forte. Não precisou dizer nada. Os irmãos já o conheciam da rua, sabiam das suas lutas. Mas em vez de julgamento, ele encontrou abraços. Em vez de rejeição, encontrou orações. E quando o pastor colocou a mão em seu ombro e disse: "Deus tem um plano para você", Lucas chorou como nunca tinha chorado antes. Hoje, Lucas não está mais nas ruas. Ele está no coral, sim, cantando com a mesma voz que já gritou de dor. E toda vez que ele olha para Davi, correndo pelos bancos da igreja, ou para Maria, que agora serve no departamento de senhores, ou para Dona Rosa, que não cansa de agradecer pela saúde, ele sabe, não foi coincidência. Foi Deus. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. São vidas sendo transformadas todos os dias, provando que, quando a fé encontra a obediência, até o que estava morto pode ressuscitar. E assim, a cada culto, a cada campanha, a cada testemunho, a mensagem se repete: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda libera. Ele ainda chama os perdidos para perto de si. E para quem duvida, basta olhar ao redor. Porque as provas estão aqui nas faces sorridentes, nos corações gratos, nas vidas que foram salvas não por acaso, mas por um Deus que continua fazendo o impossível, todos os dias. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, o irmão João Carlos vivia uma batalha que parecia não ter fim. Há anos, ele lutava contra um vício que o consumia por dentro, o álcool. Tudo começou como uma brincadeira entre amigos, mas logo se tornou uma prisão. A família sofria em silêncio, as contas não eram pagas, e as noites se transformavam em pesadelos de brigas e lágrimas. Sua esposa, Dona Marli, já não aguentava mais ver o homem que amava se destruindo aos poucos. Até que um dia, depois de mais uma noite de desespero, ela tomou uma decisão: iria até a congregação cristã no Brasil, mesmo sem o marido. No primeiro culto que frequentou, Dona Marli chorou do início ao fim. As irmãs a abraçaram, oraram por ela, e lhe deram uma palavra que ecoou em seu coração: Deus vai tirar seu marido das trevas e trazê-lo para a luz. Ela saiu dali com uma pequena esperança, mas também com medo. João Carlos nunca aceitaria ir à igreja. Ou seria que, naquela mesma semana, enquanto caminhava tonto pelas ruas depois de mais uma bebedeira, João Carlos passou em frente ao templo da CCB. Não sabia explicar por quê, mas parou. Ouviu os cânticos, sentiu uma paz estranha. E então, como se uma voz sussurrasse em seu ouvido: "Entre." Ele resistiu, mas algo dentro dele não o deixou seguir adiante. Com as mãos trêmulas, empurrou a porta. Dentro do templo, tudo era diferente do que imaginava. Não havia julgamento nos olhares, apenas sorrisos. Um irmão se aproximou e, sem perguntar nada, simplesmente disse: "Deus te trouxe até aqui por um motivo. Hoje é seu dia." João Carlos não entendeu bem, mas permitiu que o levassem até a frente, onde o pastor orou por ele com uma autoridade que o deixou sem palavras. Quando impuseram as mãos sobre sua cabeça, ele sentiu algo que nunca havia experimentado, uma queimação no peito, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. E então, sem aviso, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso de anos fosse arrancado de suas costas. Naquela noite, João Carlos voltou para casa sóbrio. Dona Marli não acreditou nos próprios olhos. Ele não apenas havia parado de beber, como se transformará em outro homem. Os dias se passaram, e o que era para ser uma tentativa virou uma entrega total. João Carlos passou a frequentar os cultos, a participar das campanhas, e, aos poucos, foi restaurando tudo o que havia perdido. Hoje, ele não só está livre do álcool, como serve a Deus no departamento de jovens, ajudando outros que, como ele, achavam não ter mais saída. Sua filha, que tinha vergonha de apresentá-lo aos amigos, agora o chama de "é meu herói." Sua esposa, que já pensava em desistir, hoje sorria ao ver o marido lendo a Bíblia antes de dormir. E João Carlos? Ele só tem uma coisa a dizer: se Deus fez isso por mim, que não merecia nada, imagine o que ele pode fazer por você. Porque na CCB, não são apenas palavras que se ouvem. São vidas que se veem. São pais que voltam para casa, filhos que deixam as drogas, doenças que desaparecem, famílias que se reconstruem. Não é teoria.
É realidade. E a cada testemunho dado no púlpito, a cada mão levantada em gratidão, fica claro, Deus não se cansou de fazer milagres. Ele só espera que alguém acredite. E você? Ainda acha que não há esperança? Olhe para João Carlos. Olhe para Maria, para Dona Rosa, para tantos outros que estavam no fundo do poço e hoje estão de pé, firmes, transformados. A CCB não é um lugar de religiões vazias. É um lugar onde Deus age. Onde o impossível se torna possível. Onde o que estava morto seja um sonho, um casamento, uma saúde, uma fé ressuscita. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou Saulo em Paulo, é o mesmo que hoje está agindo aqui. E ele não faz acepção de pessoas. Se você precisa de um milagre, ele já sabe. Se você está quebrado, ele já tem a colcha de retalhos pronta para consertar sua vida. Basta entrar. Basta crer. Basta se render. Porque na CCB, os milagres não têm data de validade. Eles acontecem hoje. Eles acontecem agora. E o próximo pode ser o seu. E então, aconteceu. Era uma sexta-feira à noite quando João Carlos, com as mãos trêmulas e o coração apertado, entrou pela porta da CCB pela primeira vez. Carregava nas costas o peso de uma dívida que o sufocava, um casamento desmoronando e a sombra de um diagnóstico que os médicos chamavam de sem volta. Mas ali, entre os cânticos e as orações, algo mudou. Não foi instantâneo como um raio, mas como a aurora que rompe a noite devagar, firme, inevitável. 3 meses depois, o exame voltou limpo. As contas, antes um abismo, começaram a ser quitadas uma a uma, como se mãos invisíveis as tivessem reorganizado. E sua esposa, que já falava em separação, sentou-se à mesa do jantar novamente, não com lágrimas de brigas, mas com um sorriso tímido, como quem redescobre um lar. João Carlos não soube explicar como. Só sabia que, naquela igreja simples, entre pessoas comuns, Deus tinha estendido a mão e dito: "Isso também é para você." E não foi só ele. Dona Rosa, que arrastava uma depressão há anos, voltou a costurar não por obrigação, mas por prazer, como nos tempos em que suas mãos criavam vida nos tecidos. Maria, a jovem que chegará com o vício como única companhia, agora segura o diploma de enfermagem e, nas horas vagas, visita abrigos para contar: "Se Deus fez por mim, faz por você também." Porque milagre não é só o que vemos. Às vezes, é a força para levantar da cama quando o corpo pesa 1 tonelada. É o perdão que nasce onde só havia rancor. É a paz que chega quando a tempestade ainda ruge lá fora, mas algo dentro de você sabe: você não está sozinho. A lição: Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Não importa quão fundo seja o seu poço, o braço dele é mais longo. Não importa quão morta pareça a sua esperança, o sopro dele ressuscita ossos secos. A CCB não é um lugar de fórmulas mágicas, mas de vidas que, como a de João Carlos, descobrem que o impossível é só um convite para Deus mostrar que ele existe. E se você está lendo isso hoje, saiba, o próximo milagre já tem nome. É o seu. Basta estender a mão. Basta dizer, como o cego de Jericó: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." O resto? Deixe com ele. Porque aqui, agora, o céu ainda responde. E a história da sua transformação pode começar, neste exato segundo.